Quer falar um pouquinho para nós, Marina, o que é esse carrinho aí? Aqui é um carro que ele detecta quando, tipo, tem um lugar que ele pode cair. Daí, quando ele chega nesse lugar, bem na pontinha, ele detecta e dá ré. Começando mais um Threadcast aqui da Salf, hoje num dia especialíssimo com esses convidados ilustres que a gente tem aqui na mesa com a gente hoje, né? Também tá com a gente aqui, claro, Eduardo, prazer, cara, obrigado por ter vindo aí para conversar um pouco com a gente. Bruna, nossa colega aqui da Salf também, depois vão se apresentar um pouquinho. Deixa eu aproveitar e adiantar a apresentação, né? Eu sou o Adeja, alguns já me conhecem, mas fica aí a dica, né? Sou analista aqui da Salf, QA, né? E comigo tá aqui a Lu. Eu sou a Luciana, eu sou líder técnico aqui na Salf, e esse é o pequeno Gustavo, meu filho também, futuro dev. Figuraça. Aqui é um técnico de humilhante andares. Ele cobra caro o serviço, tem mais isso ainda. Mas então, Eduardo, por favor, cara, se apresenta um pouco pra nós aí, traz pra gente aí quem tu é, que estão hoje com a gente pra conversar aí, cara. Obrigado pelo convite, espero agregar na discussão com hoje. Certeza. Meu nome é Eduardo Magalhães, eu sou gestor da Código Key de Porto Alegre. Então, nós somos uma escola que tem a proposta de trazer, ensinar tecnologia, robótica, programação para as crianças, né? Show. Então, nosso foco é esse público de 7 até 12, 13 anos. Claro que nós temos produtos para mais idade, mas por enquanto a gente quer focar essa gurizada aí que é o caminho para o futuro. Excelência, né? Bruninha. Prazer mais uma vez te conhecer pessoalmente finalmente, verdade, né? Só te incomoda de vez em quando lá. Prazer, gente. Eu sou a Bruna, sou analista financeiro aqui na Salf. Sou mãe da Marina, de 9 anos agora, né, Marina? Que é estudante, então faz o curso lá na Código Kit. Ah, isso aí. Então a ideia hoje é exatamente essa, a gente trazer um pouco para vocês aí essa... como o Eduardo falou, né, essa inclusão dessa criançada já nesse momento aí para entender um pouco de robótica, entender um pouco de código, entender um pouco de lógica, trazer para esse nosso universo aí, né, que é, para mim, pelo menos assim, suspeito de falar, gratificante por trabalhar, né? Então, Lu, tá contigo a bola agora, só vai. Não, e o meu aqui tá na fase do não é o sim, o sim é o não, e aí a gente fica meio confuso. Já tem me dar $1 milhão de reais para eu comprar uma Lamborghini. A Lamborghini. Bom, então vamos começando, né? Falando um pouquinho, né, sobre programação para criança, eu queria que tu introduzisse um pouquinho o trabalho na Código Kid, como funciona, como a gente chega lá com um filho lá para começar a ingressar nesse meio da programação, né, e da robótica. Então, é muito importante a gente começar com crianças que já estejam com alfabetização, tá? O mais avançada possível. Por quê? Porque isso significa que a criança já tem uma boa corrida na abstração. Tá? A abstração é muito importante para a criança conseguir se concentrar e entender todas as relações entre os códigos, comandos que são passados, né? Evidentemente a gente não tem também a pretensão de saírem especialistas, né? O nosso curso ele visa muito mais dar fundamentos para a criança organizar o pensamento, tá? E a grande batalha é que seja de uma forma lúdica, que consiga manter manter a atração deles para esse universo, né? Aprender ali, né? Senão... Isso. Então a gente sempre costuma abrir assim para o lado da robótica, porque a nossa robótica, ela, além da construção das estruturas, né, tem uma etapa em que o aluno tem que programar os comandos, que são daí carregados do computador até o robô para que sejam executados os comandos, tá? É o nosso curso mais completo, eu diria, tá? Não somente pela bagagem, pelo conteúdo que ele entrega, né? Mas também pelo formato da missão, né? Então, como a robótica, o aluno tem que construir durante 1 hora, pelo menos, a estrutura, tá?
e depois tem que desmontar, porque vem mais aluno depois para montar, os kits são reduzidos, então, digamos assim, não tem muita chance para, não terminou hoje, continua outro dia. Então não, o aluno é colocado naquela missão de que tem que começar a montar, programar, testar, vai dar erro, aí tem que corrigir, tem que buscar o erro, depois testar de novo, tirar aquela fotinha com a mãe, né, para fazer aquela postagem esperta, né, e aí depois nós temos ainda um testezinho, né, como se não bastasse, né, todo o trabalho o aluno tem que passar por um testezinho no final para ver se entendeu todo o conteúdo. Legal. Claro que a gente dá um intervalinho no meio, né, Marina? Dá para dar uma relaxada legal ali, mas... Não, a gente come, a gente joga um pouquinho e volta a trabalhar. Boa, é isso aí. Não aqui, a escada, né, tipo, que gosto de isso. Ele não quer intervalo, ele Não, tem quer que tocar direto. siga. Tocar de não. Mas às vezes tem Roblox que vai demorar, também tem vários outros jogos que tem a parte 2 que a gente fica mais tempo às vezes a nossa mãe vai lá, passeia um pouquinho e a gente fica lá na robótica e faz coisas, mas às vezes quando é Roblox a gente tem 2 partes. E aí precisa do intervalo. Ela faz o curso de Roblox, né, que daí é um curso num ambiente simulado, então não é um curso tão lúdico quanto esse aqui, é um curso muito mais imerso no computador mesmo, então aí é muito importante fazer um intervalinho para ir pro mundo 3D. Sim. E, cara, isso é legal porque se tu pegar e parar pra analisar isso, é um processo quase de uma vida de trabalho que, cara, a gente tá inserido hoje, né? Tem que ter um intervalo, senão a gente fica maluco, né? Sim, A gente cansa, né? Vamos lá, né? Então, tipo, tá ótimo, assim, acho que vale entender. E aí eu já vou até puxar um pouco pra Bruna, né? Dessa ideia também de levar ela pra lá, né? E de trabalhar com ela essa ideia, assim, e tal, né? Então, a ideia surgiu através aqui da Salf mesmo. Legal. Eu nem sabia que era possível já iniciar esse curso tão cedo, ou até uma pessoa começar a programar tão cedo. E eu me lembro que, acho que logo um pouquinho antes da pandemia, ou no início, a Salf, quando entrava alguém, as pessoas se apresentavam e diziam quando que começaram a programar e tal. E eu me lembro de uma pessoa que começou a programar com 10 anos, né? Então, como eu não sou da operação, eu nem tinha noção que poderia se iniciar. Como que ela começou a Isso, programar? 10 anos. Aí eu, opa, tá aí... Talvez eu já possa apresentar para a Marina isso bem cedo, né? Até porque eu venho de uma realidade que as pessoas no meu redor não são da tecnologia. Muitos nem sabem que existe essa profissão, né? O que fazem, né? Então começou aí a gente começou a procurar alguns cursos, mas no meio da pandemia, muitos online, e a gente ainda via essa necessidade dela ter o contato até com outras crianças, né? E sair de casa e fazer. Então a gente conversou encontrou o Eduardo, conversamos, cheguei lá com uma ideia e ele inclusive abriu assim outras possibilidades, né? Também tem algumas escolas que já tem a robótica ali na grade, né? Sim. E a da Marina não tem. Sim. A do Gu tá começando agora. Começando agora. 2 dias. Aí eu 2 dias. achei legal. E aí também veio se ela ia gostar, né? Porque eu sei que ela gosta muito de jogos, gosta de computador. Mas a gente não sabe se ela iria gostar da robótica em si, da programação. Sim. E ela acabou gostando. E o local também é bem lúdico. Eu acho que ninguém entra lá sem gostar do ambiente, né? Entra a gente lá, também gosta do Sim, das exatamente. crianças, né? É verdade, porque quando a gente entra tem várias coisas legais. Tem uma televisão que é gigante, a gente pode jogar, clicar ali também, a gente entra no jogo, dá pra jogar com o mouse ou jogar com a mão que nem celular. Ah, legal. Tá aí o Gulo. O Gu... A tua ideia de trazer, já aproveitando a pergunta, porque não deixa de ser... Sim, não. É que o Gu, ele vivencia, né? Em casa são 2 devs. E ele vivencia a nossa rotina. Então, administrar a rotina com o trabalho e tudo mais é complicado. Mas lá na escola ele tá começando também na robótica. A recém eles conheceram o laboratório e tal. Então, vão começar a botar a mão na massa. Mas ele já tá acostumando com a rotina da gente ficar no trabalho
Ele às vezes participa de algumas reuniões também, né? Ele interage com o pessoal. Só ele é um pouco tímido, mas vai indo. E é assim que vai inserindo também, né? Porque é bom tu já ir mostrando outros caminhos para eles. Pra mostrar assim, ó, a tecnologia é legal, tem muita coisa que dá pra fazer. Também o raciocínio lógico, eu acho assim, sensacional. Tu já começar a introduzir na criança isso. Exatamente. Sabe? Auxilia lá na frente. Tudo bem, não vou seguir na TI, não vou ser um dev, não vou... Mas não é só pra isso, sabe? É pra várias coisas. Então, acho que é bem importante tu iniciar assim. É isso aí. Muita gente propõe a tecnologia pensando lá adiante, no futuro. Não, né? Currículo, emprego, empregabilidade, etc. Mas, assim, a nossa ideia, a nossa concepção, ela é muito mais no curto e médio prazo, no sentido do pensamento computacional. O que é pensamento computacional? É tu usar tudo aquilo que um programador pratica, que já com o tempo se aprendeu, e tentar estruturar uma estratégia de pensamento para as crianças. Então isso ajuda imediatamente na escola, tá? Que são todas aquelas práticas de pegar os dados, analisar eles, né? Tentar diminuir o tamanho do problema em pedaços menores para resolver com calma, criar modelos, testar sem ter medo, né? Então tudo isso a gente tenta passar. Perfeito. Então pode ver que os cursos que a gente dá lá, como Python, C#, o foco não é assim comando, né, tamanho do programa. O foco é mais as estruturas da lógica de programação. Tá? Então isso é que a gente procura colocar e repete. Todos os cursos têm repetição de lógica de programação. Legal. Então esse é que é o nosso forte. Aproveitando o gancho, né? Python é uma das linguagens mais fáceis também para ensinar, né? A criança, ela é mais prática também, né? Isso, exatamente. Uma linguagem de alto nível, né? Que se chama, tá mais próximo da gente. Profunda, exatamente. Não, e é legal assim entender, porque tipo, eu coloco um exemplo, né? Eu fui entender de tecnologia para trabalhar e trazer isso para a minha vida depois de mais velho. Cara, a gente usa computador, a gente usa telefone, a gente faz não sei o quê. Mas, tipo, o momento que eu comecei a ter aula de binário, por exemplo, e aula de lógica, e aí as minhas aulas de lógicas não eram aulas de lógicas usando linguagem, né? São aulas de lógica usando um Azinho, um Bzinho, quase um teste de mesa, vamos dizer assim, né? Só que no quadro, né? Isso te ajuda a raciocinar de forma diferente. Exatamente. E só que eu fui entender isso depois de mais velho, por isso que eu não sou um baita desenvolvedor, porque eu só fui entender mais velho. Né? Mas eu acho que isso pra eles, assim, e até para a vida como um todo, o cotidiano, depois, exatamente, resume muito o que tu falou agora, né? É saber reduzir o problema, entender melhor aquele problema, como ter uma percepção para resolver aquele problema. Isso. Né? Eu acho isso uma coisa assim, se eu tivesse filhos, né? Não pretendo ter, mas se eu tivesse filhos, eu já também daria um jeito de inserir o quanto antes. Assim, e trazer um pouco daquele conhecimento um pouco abstrato que tem no colégio, na escola, né, trazer para a prática. Né? Então, às vezes a física e a matemática elas estão muito longe. Assim. Então, no momento que a criança vê um sensor aqui funcionando, ela tem que entender um pouquinho, né, qual é que é a física por trás disso, né, por que tem 3 aqui, como é que ela enumera isso no programa. Então aí ela começa a ver já cedo a relação entre física, matemática. Então essa é uma proposta que a gente faz. Né? É uma proposta de realmente aproximar as ciências da tecnologia, tornar isso tudo uma coisa mais prática e até ajudar a criança a entender por que ela está aprendendo aquilo no colégio. Essa ideia é até um ponto que eu tenho notado que entra nisso, né? Que é a ideia da gamificação para isso, né? Para essa criançada entender isso aí também, né? A gente tem muito esforço em relação a isso, tá? A nossa metodologia usa gamificação até certo ponto, né? Então a gente tem uma plataforma didática que a criança tem todo um caminho a percorrer e no final ela ganha pontos ali por acertar as atividades. Então tem uma gamificação inserida ali também, isso ajuda bastante. Massa. A gente tenta fazer um esforço muito grande de ludicidade para que a criança realmente se sinta atraída e queira explorar mais essas áreas de tecnologia. Porque no início eu acredito que seja difícil, né? Entrar nessa linha de raciocínio, ainda mais para eles que são hiperativos quase que 100% do tempo. Prender a atenção deles para isso. O problema é a atração para o outro lado também, porque hoje tem muita disponibilidade de aplicativos e jogos de graça, que isso aí rouba um tempo enorme, né?
Eu, na verdade, sou engenheiro químico, tá? Eu estou infiltrado nessa área aqui, né? Boa. E assim, eu comecei a programar quando eu tinha 10 anos também. Só que no meu tempo eu tinha um TK-85, que era um computador que Pra tem quem não menos... sabe o que é um TK-85, já fazia quase um pisca na tela pra mostrar o que é um TK. Não, mas depois a gente bota lá um linkzinho pra galera que em casa ver o que é um TK. Mostra umas fotos. É. E naquela época não tinha nem gravador, tá? Não tinha mídia para salvar os programas, os arquivos que eu fazia. Então, tu ia numa livraria, comprava um livro desse tamanho, né? Cheio de comandos ali. Exato. E aí, então, chegava de tarde lá, depois da escola, sentava no computador e começava a digitar ali, né? Aí não funcionava, ia de novo, opa. Aí final da tarde lá estava funcionando. Aí, beleza. Começava a jogar tudo, blá blá blá. Aí chegava, sei lá, 8h30, 9 horas da noite, a mãe chegava, não, vai dormir, deu pra ti. Encerra. E desliga isso aí porque eu não quero gastar energia. Né? Aí tu desligava e perdia tudo. Tudo. E tinha no outro e aí dia que recomeçar. Tu gostava do jogo, tu tinha que no outro dia recomeçar. Só que aí acontecia uma coisa. Tu começava a te perguntar, pô, mas e se eu mudar esse caractere aqui, se eu mudar isso, né? Se eu botar um caractere cinza, porque só tinha, né? Só tinha duas cores, uma tonalidade ali. Então tu começava a mudar e tu começava a ver o que aquilo causava. Então essa experimentação já ajudava muito no aprendizado, tá? E hoje não tem isso, porque hoje está tudo pronto. E assim, nós estamos falando de uma resolução tremenda, né? Tu não tem nem por que ir lá e programar. Então, era dureza programar naquela época, mas te dava um bônus que era o aprendizado da programação. Sim. Hoje não tem isso fácil, né? Então hoje a gente tem que passar por esses recursos de colocar a criança na frente do computador e botar para ela entender a importância, né, e como é interessante poder produzir alguma coisa também. Eu vou tomar as perguntas hoje também, porque hoje tu tá quase como entrevistada aqui também. Então deixa eu puxar pra Bruna um pouquinho, assim, de resultado dela, assim, Bruna, da Marina no dia a dia, assim, que tu já viu essa evolução nesse sentido do que o Eduardo comentou, né? Os resultados disso, sabe? O quanto tu já vê, putz, não, olha só o quanto ela já evoluiu, né? Relacionado a isso, assim. Sim, eu vejo mais assim em aula, né? A gente fez uma aula experimental essa semana, né? Experimental não, prática, né? E aí ela saiu de lá muito feliz que ela fez um jogo e postou, né? Foi isso? Sim, mas eu não consegui encontrar fotos, eu pesquisei. Não conseguiu encontrar, mas eu vou tentar de novo. Mas dela está desse outro lado, né? Sim. De fazer ali o jogo, mas pra mim, assim, às vezes ela fala comigo e eu também não sei o que ela tá dizendo, entendeu? Pra mim é bem difícil porque eu sou totalmente fora, leiga no assunto, né? E agora também ela comentou alguma coisa aqui com o Eduardo e eu... Legal, o que será que é isso, né? Mas é bem legal, ela empolga também bastante os primos. Eu acho, assim, a minha missão na minha família é apresentar isso pra eles, né? Então, volta e meia eu falo com o Eduardo, posso levar aí? Aí eu levo lá os priminhos da idade dela. Até agora um já ficou, né? Até porque depende também da situação financeira dos pais, né? Claro. Mas a minha missão é mais essa porque, como eu falei, ali no meu vínculo ali familiar, o pessoal é da enfermagem, é professor, é contador, e aí não tem acesso, né, a essa... É de termos de exatas, mas não tecnológicos. Exatamente. E aí o pessoal tá gostando bastante, assim. Que legal, que legal. Bem E tu legal. lá, Lu, qual é os resultados que tem visto com o Lu lá? Eu vejo, assim, o quanto ele tá melhorando na questão, principalmente da matemática. Ele faz cálculos, ele vai interagindo. Claro que ele vai vendo o nosso dia a dia ali, mas é focado no trabalho, porque às vezes ele dá uma de gestão também. Ah, sim. Principalmente no quebra-cabeça, né? É um gestor ali nos quebra-cabeças. De binário. E quebra-cabeças, de quantas peças só que tu gosta? 1 milhão. Só de acima de 1000 peças. Mas ele chega lá pra coordenar o negócio. Então, eu vou vendo assim que ele vai, sabe, buscando outras coisas. Ele não tá voltado a outras coisas que não tem uma lógica no que ele tá fazendo, sabe? Então, é bem
interessante, assim, o quanto tu vai desenvolvendo, né? E um brinquedo desplugado ainda, quer dizer, Isso. não precisa ter, né, energia elétrica para... Sim, nesse sentido, sim, né? Legal, E né? tem algumas diferenças também, porque o Gustavo, ele tem apraxia na fala. Então, eu tô vendo, assim, que algumas coisas, quando tu interage com ele em outras coisas, ele vai superando isso. Porque é um treinamento pra vida inteira, sabe? Algumas palavras não vão ter. Mas isso não é empecilho para que ele estude alguma coisa que ele queira ser alguém ou que ele entre, né, para uma área de desenvolvimento, porque não vai dificultar ele. O negócio é ele ter o raciocínio certo, ele entender, né, como fazer as coisas, sabe? Porque é só um detalhe, não é nada que impeça, né, o desenvolvimento. Não, eu já vou até, eu acho que casa bem com a pergunta que a gente tem aqui para fazer, acho que focado um pouco mais pro Eduardo também, mas eu acho que assim, no sentido de como ministrar essas aulas de tecnologia, que é uma questão que a gente tem que relacionar a grupos, né? E individualmente até com esses detalhes, né? Né? O como fazer isso, acho que essa é a pergunta, né? Como trabalhar de certa forma isso. Hiperatividade, alguma dificuldade, né? Níveis de, vamos dizer assim, entendimento rápido e demorado, etc, né? Bom, na minha experiência, assim, não existe uma maneira ideal de dar um curso de tecnologia, né? Então, eu tive algumas aulas de informática no passado e que elas replicavam um modelo comum, aquele de aula, né? Cada aluno ou 2 alunos em um computador, professor lá na frente com um reto projetor, se alguém, né, se lembra o que é isso. Muito. Mas a gente bota também o que é. Tô entregando O reto idade aqui, aquele mas tudo bem. de Dos botar a pastilha, né? Lâmina, né? Botar as lâminas, isso, pastilha. E aí era muito difícil, porque se alguém se perdia ali na explicação, perdia todo o fio da meada, porque assim como um programa é tudo contínuo, né? Tu perde a primeira parte, tu não consegue acompanhar. Perfeito. Bom, quando eu comecei a me voltar para essa parte de tecnologia, né, recentemente, então eu comecei a encontrar algumas propostas de metodologia que eram muito interessantes nesse sentido. Não sei se dá para dizer que resolvem esse problema, mas pelo menos amenizam um pouco as dificuldades. Sim. A metodologia que a gente tem usado lá é uma metodologia que usa uma plataforma didática, tá? Onde, digamos assim, o principal do curso, né, o básico do curso é dado ali, tá? E o instrutor ele fica circulando pelos alunos para verificar se o entendimento está ocorrendo, Sim. tá? Se tem alguma dúvida. Então, a gente, na verdade, descentraliza a sala de aula convencional, Legal. colocando para a plataforma didática a questão de dar o básico e o instrutor acompanhando os alunos. Então, o que acontece com isso? Primeiro, cada aluno vai na sua velocidade. Tá? Então, ele respeita a individualidade de cada aluno, essa metodologia. Tá? A gente, com isso, não tem formação de turma. Eu posso ter diversos alunos ali fazendo cursos de diversos tipos. Tá? Então isso dá uma liberdade muito grande, ajuda até a questão da gestão da escola, mas ajuda muito mais a própria questão da inclusão dos alunos. Então eu tenho alunos assim com diversos cenários assim em termos de cognição, né? E nem por isso a gente consegue atender tranquilamente, né? Então isso, digamos assim, está sendo bem resolvido. Legal, com essas novas tecnologias aí. Então, como eu disse, não existe uma maneira ideal, tá? A gente também tem que tomar o cuidado para que a plataforma não se torne alguma coisa muito tediosa para o aluno, né? Mas eu diria que nesse ponto da inclusão é preferível por esse lado aí. Então, eu não vi nada tão bom ainda quanto essa maneira de dar aula. Não, que massa, assim. Não, e eu acho assim, até pra gente ver o resultado disso, né? Já que a Marina já tá brincando um pouco aqui. Quer falar um pouquinho pra nós, Marina, o que é esse carrinho aí? Esse aqui é um carro que ele detecta quando, tipo, tem um lugar que ele pode cair. Daí, quando ele chega nesse lugar, bem na pontinha, ele detecta e dá ré. Ele não cai daí, é isso? Ele não cai.
Então vamos ver como é que funciona esse carrinho, então. Só vamos achar um espaço aqui, porque você resolveu voltar. Bota pra cá. A gente cuidou a velocidade. Deu uma analisada. Aí depois tu explica pra nós como é que tu fez ele, mano. Olha aí. Mas o quê? É que aqui ele já... Sim, ele tá pegando a folha, né? Isso. Então ele dá ré e tenta mudar a posição. Tá. Boa. Ah, ele vai pro lado, né? Vai, tenta dar uma inclinadinha pro lado. Isso tudo é feito na programação, então são 2 motores, né? E a gente programa qual que ativa e qual que desativa. Ah, que massa. E isso... Essa é a aula 11 que ela está fazendo, então ela montou muito bem, já tem uma destreza boa. Show. E a programação é essa aqui, ó. É um ambiente Scratch, né? Sim. Então pode ver que tem todas as estruturas aí. Sim. E os dispositivos também estão de forma bem clara para as crianças saber aí. como configurar, como apontar para que lado, né, e tal, fazer a E testa. de quebra aprende um pouco de inglês também. Ótimo. Até porque nesse nosso universo de TI, se não entender uma meia dúzia de palavrinha em inglês, não funciona. Isso. Mas me diz, Bruno, tu não tá a fim de virar desenvolvedora, não? Vendo tudo isso aí da Mariana? Não, já tive vontade, inclusive já conversei com alguns colegas que são da parte administrativa. Alguns já fazem uns cursos, eu acho que devagarinho. Tem tudo a ver. Tá aí, né? Mas... Aí, beleza. Show de bola, hein? Então, e esse Scratch é muito bom para várias coisas, né? Eu fiz lógica na faculdade usando ele. Usou ele? Para números hexagonais. Era uma coisa... Não, esse aí. É, isso aí. Eu não lembro agora, mas acho que é assim. Legal, cara. Enfim, né? Tive que ir muito mais prático do que ficar pensando. Fui montando ali até... Sim. E aí, mas até falando desse negócio da tua faculdade, né? E aí questionando também, depois pego um pouco da Bruna, assim, e tal, mas desse envolvimento deles e de vocês com eles, assim, em termos do trabalho, né? De dar suporte para isso. Bom, como mães ali, né? E o conciliar as coisas, assim, né? Como é que tem sido isso para vocês, assim? Eu tenho um suporte bom em casa, né? Tanto com o Rafa quanto com o pai do Gustavo. Sim. Então, a gente trabalhou num projeto aí que 9 meses a gente não teve final de semana, né? Então, eu tive esse suporte. Eu ficava 1 hora e pouquinho ali com o Gu. O Rafa assumia quando ele se liberar, porque vida de dev também, né? Os dois ali. E aí depois o pai dele vinha e conciliava ali de pegar também, né? Sim. Mas o que eu vejo assim de bom nisso é que hoje eu consigo acompanhar a rotina dele, pelo menos eu consigo, aquele tempo que eu não tinha, levar ele na fono, levar na escola, sabe? Exatamente. A gente alterna ali quem traz, quem busca, quem leva quem busca, mas aí eu consigo estar presente, né? Presente, exatamente. E dar aquela atenção que realmente ele precisa. Só ele que tem que às vezes se acostumar na rotina louca que a gente tem, né? Exatamente. Mas já vestiu o crachá, já. Nosso mascotinho aí, de vez em quando aparece de crachá aí, já tá pedindo até dinheiro tá. pra visitar, só vai tá dando dinheiro, né? E tu lá, Bruna? Então, eu me lembro no início da pandemia, quando a gente ficou todos home office, que eu via os colegas dizendo, nossa, é uma maravilha, e eu, meu Deus, não é, porque a gente tá em casa, a gente tava em casa, estávamos com as crianças também em casa, né? E tu acaba não estando disponível, né? Porque se tornou um negócio que tu não tinha limite de horário. Exatamente. Mas depois, com o retorno deles na escola e tudo, hoje, por exemplo, eu acho maravilhoso que eu posso ir, né? Eu levo a Marina toda segunda-feira, eu posso permanecer no curso, posso trabalhar lá, né? Por 2 horas, tem ali, o pessoal tem equipamentos ali pra gente usar um notebook, né? Ou também tem a opção de deixo ela lá, às vezes, né? E saio, vou para algum café, fico trabalhando no café, que é mais tranquilo, né? Mas então, essa questão do home office teve o lado que não foi tão legal, e tem um lado que hoje é maravilhoso, que a gente consegue conciliar, né? A gente consegue estar mais presente, porque se estivéssemos trabalhando presencialmente, não teria como levar, ou teria que contar com alguém para fazer isso, né? E como a gente tem essa disponibilidade, é bem legal. E eu faço, assim, questão mesmo de levar, né? Daí
E aí a gente combina com o pai leva em outra atividade, né? E aí eu consigo levar nessa. É bem legal poder participar disso. É conseguir acompanhar de perto, Acompanhar né? de perto, exatamente. E a gente consegue conciliar melhor as coisas. Exatamente. Pra mim, assim, Às vezes É muito quando bom. a minha prima tá, ela vai junto. Daí a gente às vezes passa na casa da minha avó, depois que a gente come. Né, pra descansar um pouquinho, né? É que depois a gente tem a aula que ensina a gente matemática, português, né? Algumas coisas. E daí a gente volta pra casa cansado. e aí só dorme. Às vezes Dia cheio, né? que massa, né? Mas trocando um pouco de saco pra mala, assim, Eduardo, voltando um pouco pra ti aqui. Essa função, assim, a gente tem um ponto aqui, né? Que é essa parte de misturar a programação com a cultura geek, né? E até pra trazer eles pra isso também, né? Que a gente sabe, pô, o que mais tem é super-herói agora aí, né, cara? Então, uma forma assim, eu seria um, né? Que eu ia estar lá com a camisetinha da Marvel lá, né? Louco pra brincar junto, né? Mas como é que vocês estão usando isso lá dessa forma, assim? Estão conseguindo atribuir bem essas coisas? Estão de uma forma de aplicar isso lá? Essa franquia, na verdade, é uma licenciadora de marca, né? Permite que a gente coloque a nossa personalização pessoal no negócio, né? Então, eu sou muito desse universo, né? De quadrinhos, de games. É da nossa época, na verdade, né? Muito mais, né? E até fico com orgulho de ver todas aquelas histórias que eu li naquela época. Eu gosto. Né? Olha, fico bem feliz quando eu vejo na TV. Tô indo no cinema com meus filhos, né? Vendo as histórias que eu li. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então eu tento criar esse ambiente para eles, né? Para que eles fiquem, por um lado, que eles fiquem à vontade, que eles gostem, porque é muita cor, e cor estimula a criatividade, né? Tem esse lado da criatividade, né? Que é multiversos de possibilidade, né? De criação, né? Porque, na verdade, programar é uma ferramenta, né? Então eles têm que ter ideias do que fazer com essa ferramenta, né? E tem essa questão de super-herói também, porque programar é uma habilidade. Sim. É uma habilidade que, de certa forma, te dá superpoderes, né? Tu consegue fazer muita coisa. Sim. Né? Tem muita coisa disponível aí que, se tu conseguir programar e saber utilizar, tu pode fazer algumas coisas muito especiais. Né? Sim. Então é esse paralelo que a gente procura fazer e mostrar lá na escola. Né? Quem quiser conhecer, está convidado. Por favor. Não, até aproveitando, cara, fica à vontade, já aponta para aquela câmera lá, deixa, cara, já estica, bota aí um arroba, fala como é que é a função para entrar em contato com vocês lá, pra galera querer saber um pouco mais também. Vai estar no descritivo do vídeo. Deixa eu aproveitar antes aqui, eu vou dizer o seguinte, né? Vamos seguir o canal, vamos compartilhar, vamos fazer se inscrever inscrição lá. Bonitinho. Estamos rumo aos 1000 inscritos. Isso aí. A gente fala em todo vídeo que é pro Chico ficar brabo, que a gente fala que a gente vai cobrar uma festa do Chico quando chegar nos 1000 inscritos. Opa. Eu deixo as informações para vocês, depois vocês colocam. Tá, isso não, vai estar, exatamente. A gente pega e bota lá no descritivo do vídeo aí a função aqui dos contatos do Eduardo, os contatos da escola lá também e tal. E aí eu passo pra Lu, porque eu sei que a Lu quer perguntar um negócio pra Lu, é isso aí. A gente tinha comentado que o Python era a linguagem mais prática, mais fácil, né, para ensinar as crianças. E o C#? Bom, o C# a gente tem dois produtos, tá, digamos assim. A gente tem um curso até essencial, intermediário e avançado de C#, tá? Mas esse é um dos cursos que tem a menor procura, tá? Até porque o foco acaba sendo desviado da questão de crianças, né? O interessante do C# é que a gente tem algumas outras soluções que adaptam parte do C#, que é o Small Basic, né? É um curso de programação que usa alguns comandos do C# com uma estrutura voltada assim mais para a questão lúdica, né? Mais para a questão para facilitar o acesso desses comandos para a criança, né? Então a gente usa essa plataforma, o Small Basic, no nosso curso inicial de lógica de programação, tá? Então, muitos problemas que são colocados na parte teórica, depois eles voltam com o Small Basic, de uma forma mais facilitada. E o Small Basic ele está
tanto na plataforma em forma simulada, quanto a gente usa em algumas atividades de casa, propondo alguns problemas. E o Small Basic tu consegue abrir via web, né? Então tu abre na web, pode programar, e aí os alunos podem mandar o programa ou até mandar uma filmagem do resultado. Né? Que massa, E qual seria a faixa etária para começar nisso? Olha, eu diria assim, para questão de programação a gente está considerando 9 anos, tá? Para entrar nessa etapa de lógica de programação, tá? Para qualquer uma das duas linguagens, no caso. Não. O C# a gente tá falando aqui. Não, nós estamos falando da lógica do C#, mas nessa modalidade do Small Basic, tá? A questão, se for entrar no curso para o curso de C# mesmo, né, que considera programação de C# mesmo, aí seria a partir de 10, 11 anos. Legal. Sim. Um pouquinho mais madurinho já. Isso. Massa. Não, e eles já estão no nível mais avançado também da alfabetização deles, né? Eles já passaram a fase ali mais inicial. Então, já dá pra colocar até uma as crianças, né? o pessoal Boa. não tá visualizando Sumiram. eles aqui, sumiram, mas eles estão brincando. Eles descobriram um slime. Quando a gente voltar, provavelmente a gente manda uma foto depois que vai estar todos os monitores cheios de meleca lá, mas tá tudo certo. Não, eu acho assim, tipo, dentro do entendimento disso, né? De novo, eu digo, eu como um cara mais velho que foi entrar pra TI depois, muita coisa faltou. Acho que nesse entendimento, sabe, como... Não digo desde criança, né, mas de uma certa idade menos avançada para copiar esse tipo de informação. Assim, não, né? e hoje é aberto assim um mundo, né, de ensino que pode. A gente quando era pequeno já não era tão fácil assim ter acesso. Eu aprendi primeira vez lá em DOS, né, comecei. DOS era quase que programar tudo, né, porque tu tinha que digitar lá na tela tudo que tu queria para daí sair. Entregando a idade. Não, isso mas era o acesso assim a um computador, a tu ter um conhecimento um pouquinho melhor, era complicado. Sim. Era mais difícil. Não, meus pais não tinham acesso a esse tipo de coisa. Exato. Sabe? E aí eu digo, tipo de coisa, acesso à informação mesmo, né? Tipo, se eu fosse programar com 10 anos, eu provavelmente ia cair até me esqueci o nome do... TK-85? TK-85 lá, entendeu? Ou ia cair num DOS, é isso, sabe? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso lá, que eu nem lembro, que eu acho que era de computação na Microlins ainda, nem sei se existe essa escola da Microlins ainda. Passava por um monte de coisa, né? Era o Windows 98, era o Windows não sei o que, só que era uma coisa mais focada no uso do computador, né? E não entender como funcionava a função da programação. Né? Mas eu tenho certeza que isso, para eles, e não só eles, eu digo a Marina e o Gu, né? Eu digo pra criançada assim, que é envolvida lá, cara, isso aí é uma evolução e um fruto pra frente. Não só pra frente que a gente falou, né? Só pra montar currículo, né? Sim. Mas para um todo, né? Lógica, desenvolvimento, pro Gu, né? No sentido também, né? Da dificuldade um pouquinho que ele tem da fala e Exatamente, tu supera várias coisas, né? Que às vezes a gente como pai e mãe, a gente pensa assim, nossa, mas o meu filho tem uma dificuldade que eu não vou conseguir vencer. Mas tu coloca ele num lugar que ele vai ter um conhecimento, como... Pra mim, eu sou suspeita porque eu gosto de desenvolvimento, né? Programação. A gente aqui tudo suspeito pra falar disso. Então daí tu vai vendo assim, ó, como eles vão, sabe, superando outras coisas, vão tendo um pensamento diferente, eles vão conseguindo assim ver a lógica nas coisas, né? É que nem ontem a gente tava sentado, e daí ele me explicou como era ali o funcionamento do celular, porque eu perguntei assim, como que será que funciona quando tu faz uma ligação? Aí ele veio e me disse assim, mas tu sabia que os números binários, mãe, também estão no celular? Ai, que show. Daí ele falou assim, mas o HD lá no computador, ele vem, daí a gente tava falando em input, output, sabe? Sim. Olha a conversa que a gente teve em casa, entendeu? Às vezes a gente fica preocupado e foca muito nas dificuldades, né? Quando não pode deixar de desenvolver também as habilidades, as facilidades. Então, eu acho que quanto mais experiência tiver e começar a descobrir, né, onde ele é bom, onde ele tem, isso até na verdade é uma espiral positiva, né, porque acaba dando, né, uma melhor aceitação dele, né, com tudo isso e achando outros caminhos. Sim, então, sim. O que eu posso dizer assim, né, até para contribuir um pouco mais, mas não contribuindo. Né? A gente
sempre fala, né? Putz, chega no momento do episódio que a gente quer continuar batendo papo, né? E a coisa vai se esticar e a gente não pode se esticar e a gente queria esticar mais ainda a discussão e papo e assunto. A gente botar tinha, sabe o que aqui. fazer? Um próximo episódio, ir lá na Código Kids e ver eles na prática. Faço, mas eu acho muito Colocar massa. Se pro Eduardo e pro pessoal lá tiver ok, a gente monta, cara. Faz Vamos um combinar, online. eles estão convidados. Olha que massa. Acho que ia ser muito legal. E mostrar, né, que essa criançada aí gosta, começa a gostar, influenciar. E vai alguém aí, que algum pai, mãe, alguém tenha dúvidas. Será que eu coloco? Exatamente. Coloco. Já vou botar, vou dizer que já vou botar na pauta pra Noelle. Noelle já fica ligada. Tu vai ter que correr atrás disso aí, tu e a Gabi. Exato. Mas, gente, deixa eu fazer o seguinte. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Né? Eduardo, obrigado mesmo por explanar pra nós isso aí. Tirar um tempinho, né? Porque a gente sabe que é pausa corrido, né? Verdade. E lidar com a criançada também não é fácil, né? Desse jeito assim. Então, cara, muito massa. Muito obrigado aí pela aula aí também, né? Valeu aí pelo papo. Bruna, de novo um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Pequena tava super empolgada, ansiosa pra participar. Que massa, que bom. Não, só que é aquela coisa, né? A gente tentou segurar isso aqui, tem um tempo, né? Isso, criança sim. Tchau pra galera. Não, Criança pode ser. não. Né? Pode ser. Peraí que o Rodrigo vai chamar eles lá pra eles virem dar tchau pra galera aqui. Peraí. E aproveitando, só para quem tem interesse, a idade mínima já alfabetizado, inicial, 7 anos, consegue iniciar? 7 anos, o mais importante é estar alfabetizado. Sentem aqui pra dar tchau pra gurizada. Pra Pro dar pessoal aqui, tchau. ó. Vem, senta aqui. Então, E aí? Então, agradecendo também então a Marina. Obrigado, Marina, por ter participado do episódio com a gente. Muito bom te receber. Diz pra tua mãe que sempre que tu quiser tu pode vir, tá? Pra comer mais coisas. A gente manda a Noelle lá e a Gabi comprar mais Até um coisa. crachazinho dessa alfa pra ela também. Crachazinho, né? nós vamos ter que mandar fazer um crachazinho. Gu, obrigado. Não? Não te convido mais então. Não te convido. Depois com. Eu me enganei. Não acredito. o não é sim, né? O não é sim. Lu, valeu por ter trazido essa joia pra nós. E nosso mascotinho, né? Que já tem crachá e cobra 40 mil pra fazer trabalho. Não, é Não, caro. tudo tem valor. Tudo é caro. Vem cá, Gu, só pra gente dar tchau e já vai encerrar. Vem. Não, rapidinho, Vem dar rapidinho. tchau. Vem. Não. Vou comer Não quer? um caganhatinho. Tá bom, então beleza. Senta aí. Beleza. Deixa ele lá, então. Gente, obrigado mais uma vez. Foi muito bom ter todo mundo aqui participando desse Threadcast aí. E o último excepcional. lembrete, O que? Diga. curtam, compartilhem. Esqueça. Bora, não Façam a esqueça. inscrição no canal e É vamos isso. chegar aos 1000 É isso. inscritos. Vamos chegar. Valeu, muito obrigado pela presença de todos. Valeu pra todo mundo que tá aí. Não esqueça o YouTube, Spotify, O seu- tá nas plataformas o nosso aí. canal é o seu canal. Olha aí, ó. Deus do céu. Tchau, gente. Valeu, até o próximo episódio do podcast. Valeu. Tchau. Não.